Fala pessoal, Papo de Salão no ar novamente. Hoje vamos conversar um pouco sobre a vida profissional e pessoal de cada um. E eu trouxe uma pessoa que vai nos explicar como fazer esse crescimento pessoal e profissional. Mas antes, pessoal, aquele favorzinho, vamos se inscrever no canal, compartilhar, tocar o sininho, comunicar aos nossos amigos e fazer esse canal crescer. Vamos lá? Eu quero chamar hoje aqui um cara especialista em crescimento pessoal e profissional. Ele vai contar um pouco da sua história, como veio a Florianópolis, como foi o seu crescimento. Essa experiência ele quer passar a todos vocês. Trago hoje aqui Rodrigo Andrade. Fala, Rodrigão. Tudo bem? Como é que vai? Satisfação, tudo bem? Beleza? Por favor, cadeira do Papo de Salão. Pessoal. Rodrigão, vamos conversar um pouquinho sobre esse teu crescimento, essa experiência sua, né, nesse crescimento de vida pessoal e o que você pode nos ensinar sobre isso. Mas primeiro eu quero saber um pouco de você. Você é paulista ou paulistano? Paulistano, né? As pessoas confundem um pouquinho. Paulista é quem nasceu no interior, fala porta, para vocês lembrarem. Paulistano é que nasceu no centro de São Paulo. Como bom paulistano, você é o quê? Torço pro São Paulo, de time? São Paulino. Paulistano é São Paulino. E o que te trouxe a Florianópolis? Essa ilha maravilhosa? Essa ilha tem uma magia diferente, né? Não é à toa que é chamado Ilha da Magia. Sou apaixonado por Florianópolis. Desde a primeira vez que eu vim a Florianópolis, uns 5, 6 anos antes de morar em Florianópolis, eu já sentia na minha alma, no meu coração, que eu tinha alguma história para viver aqui. Né? Quer fazer algum desenho lateral? Fica à vontade, vou no seu talento. Fazer o desenho do Corinthians aqui? No seu talento, hã? A bandeira do Corinthians? Melhor não. Então vamos lá. Continua, Rodrigo, por favor. Florianópolis tem uma magia diferente, né? Eu costumo dizer que Florianópolis é uma das últimas cidades que dá para morar no Brasil em termos de segurança, desenvolvimento. Todos nós temos o lobo mau e o lobo bom no coração. E quando você está em Florianópolis, você consegue dar mais alimento para o seu lobo bom e deixar o lobo mau descansando um pouquinho. São Paulo era obrigado a deixar ele acordado para não ser engolido, né? Uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Acho que todas as pessoas que mudam para Florianópolis estão buscando seu desenvolvimento emocional, espiritual, ser um ser humano melhor. Por causa desse estigma de Floripa ser a Ilha da Magia, aí vem esse lado espiritual? Eu acho que Florianópolis tem alguma coisa diferente, tanto que tem até um dito popular, não sei se ainda hoje falam, que quando a pessoa não se encaixa na energia, a ilha dá uma forma de cuspir a pessoa para fora, né? Então tem um quê diferente aí, né? Tanto que a gente não consegue ir embora, né? Você está bem falando ali que até os 40 anos de idade, 41 anos de idade, nem acredita que o cara tem mais de 40 anos, né? Olha 47. Só. Você tinha uma vida um pouco difícil. Hoje, graças a Deus e graças ao seu trabalho, ao seu empenho, você consegue ter um pouco mais de primor da vida. Como foi chegar a isso? De que forma você chegou a esse lado? Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho lá para o início, se você me permite. Claro. Eu fiz algumas escolhas erradas quando era adolescente. Pensava muito em festa, em bagunça, adolescente. E não aproveitei as oportunidades de escola, de estudo que meu pai e minha mãe deram com muita luta. Sou filho de 2 funcionários públicos, então sou um classe média, não dá para falar que eles eram pobres, mas também não eram de forma nenhuma ricos. E acabei não aproveitando as oportunidades e com muita maestria, sem me mimar, porque acho que um dos grandes problemas hoje em dia, os pais não falam não para os seus filhos e não preparam ele para o mundo. Quando você não fala não para uma criança, quando ela se depara com o mundo, ela vai escutar muitos nãos. E aí vem esses problemas psicológicos. Graças a Deus não foi diferente com meus pais. Com 18 anos, como eu não estava colhendo bons frutos, não estava aproveitando as oportunidades, repetindo de ano, me colocaram para fora de casa. Então eu senti a necessidade muito cedo de buscar meu lugar, obrigatoriamente, para poder se alimentar, poder viver, sobreviver, pagar aluguel. Então eu fui para o mercado de trabalho muito cedo. E eu tenho uma característica que sempre que as coisas estão bem difíceis para mim, eu consigo crescer. Eu cresço na pressão, né? Meu pai é primeiro-tenente, então eu sempre fui muito disciplinado. E a gente costuma dizer que tem uma frase que a disciplina supera qualquer talento. Um cara disciplinado supera o talento. O maior exemplo é o Neymar,
e o Cristiano Ronaldo. Eles não têm o talento que Messi e Cristiano Ronaldo. Eles não têm o talento que o Neymar tem, mas pela disciplina deles foram considerados várias vezes o melhor do mundo. Não basta ter talento. E eu fui trabalhar direto na Sul América, uma multinacional brasileira, acho que todos conhecem, trabalhando na área de vendas. E com 6 meses já alcancei o cargo de supervisão. Mesmo muito novo, tinham pessoas lá com mais de 10 anos de empresa que não alcançaram o cargo de supervisão e eu alcancei rápido. Então, da Sul América fui para o Banco Santos, também como supervisão. E como eu ainda não tinha escolaridade, não tinha me formado, pós-graduado, eu acreditava que se algum dia eu saísse da gerência, eu nunca mais conseguiria buscar um cargo de gerência. Então eu fui migrando de gerência em gerência, de empresa em empresa, tentando meu lugar ao sol. Mas como vocês sabem, quem é assalariado troca o seu tempo por dinheiro. E quando você troca o seu tempo por dinheiro, dificilmente você vai conseguir adquirir riqueza, né, financeira. Tive um filho há 24 anos atrás, acabei separando da mãe dele no 2º ano, isso mexeu muito com o meu psicológico. Foi quando eu decidi vir para Florianópolis. 24 anos atrás? 24 anos atrás, então, exatamente. Um filho de 24 anos? 24 Foi anos. Jovem, cara. Jovem. Olha, jovem mesmo, hein? Exatamente. E aí? E aí, com 24 anos, vim para Florianópolis apenas com uma bicicleta, fui morar na Barra. Barra da Lagoa. Barra da Quem Lagoa. não conhece a Barra da Lagoa, meu irmão. Famosa. Famosa Barra da Lagoa. Exatamente. Fiquei morando 4 anos lá, tentando de tudo, aceitando tudo que era oportunidade. Então, trabalhei com tudo que você imagina, desde corretagem de imóveis até promoções de eventos, muitas coisas. Mas não conseguia adquirir riqueza financeira, porque como trocava meu tempo por dinheiro, infelizmente, mesmo que os proprietários, os empresários quisessem, as altas taxas e impostos não permitem que você pague muito bem, remunerar muito bem, e você acaba vivendo o sonho de outras pessoas. Sim. Com 41 anos, eu conheci uma empresa chamada Doterra, onde alguns americanos vieram para Praia Mole, em Florianópolis, e me apresentaram um tal de óleo essencial que eu não sabia o que era, nem acreditava por não saber. Se me perguntassem há 6 anos atrás o que é um... Deixa eu te perguntar, vou fazer, olhando para o espelho e olhando para a câmera. Foram os americanos? Os americanos. Olha que coincidência. Eram alguns, né? Se eu não me engano, uns 6 ou 7 americanos, né? Exato. Alguns moravam aqui na ilha, aqui no Campeche. Isso. E outros lá. É que eles começaram morando lá na Mole e depois mudaram para o Campeche. Eu sei até a casa que ele morava aqui. Se eu soubesse, eu tinha entrado nessa, porque... Ainda dá tempo. Eu não sabia, porque coincidentemente, esses mesmos americanos foram os meus clientes no Salão do Homem. Fortes, bonitos, os caras fortes. Bonito a gente não vai falar muito, mas eram uns caras... Eles eram uns caras muito simpáticos, né? Sim, muito simpático. Tem um que é ainda meu amigo, que Mormons, é o Richard, religiosos. Nossa, pessoas, famílias, né? Do bem, familiar. E apresentaram o Doterra na época para mim, inclusive, e foram meus clientes por um bom tempo, enquanto estiveram aqui no Campeche. E então eles foram teus mentores no Doterra? Sim. Eles, né, que te colocaram lá no Doterra? Perfeito. Não foi exatamente ele, mas eles que trouxeram a ideia da Doterra para Florianópolis. E quem acabou me apresentando de fato, o Yuri, que você conhece do Big Brother, sim, famoso. O Yuri Guimarães. Isso. Ele indicou para o Marcelo, que é um outro grande amigo, e o Marcelo me chamou. Mas isso foi tudo num espaço muito curto de tempo, provindo dos americanos. Os americanos, na verdade, quando descobriram que no ano de 2018 a Doterra abriria no Brasil, vieram para o Brasil, porque sempre que abre um novo mercado, a gente está em 100 países... A Doterra não é brasileira? Não, é americana, de Utah, nos Estados Unidos. E sempre que abre um novo país, ela já está nas 100 principais potências mundiais, se dá uma grande oportunidade nesses países, porque está abrindo o mercado, ainda mais com o potencial do Brasil. Então eles migraram para Florianópolis e o Yuri, na época, estava acabando de sair da Fazenda, que é aquele programa da TV da Record. Sim, treinou jiu-jitsu comigo, Yuri. Exato. E ele treinava na Black Arrow, dos meus amigos. Sim. Ali na Black Arrow, ali, o Benete e o Thiago. Cresci com eles em São Paulo, o mestre Aloysio de Muay Thai. E eu estava treinando lá junto com o Yuri, quando os americanos chegaram e foram até o Yuri, porque descobriram que ele tinha saído da Fazenda, viram onde ele estava treinando e foram falar com ele. E aí o Yuri entrou primeiro no projeto, chamou o Marcelo e o Marcelo me indicou, né? Por isso eu honro a vida deles, porque se não fosse a indicação deles eu não teria alcançado o que eu alcancei. Enfim, eu não sabia o que era óleo essencial, não acreditava, mas acabei comprando para minha bronquite. E mesmo descrente,
acabou curando a minha bronquite. Isso me impactou profundamente. Na época eu namorava uma mineira, ela tinha muita gastrite e a gente comprou um óleo essencial para curar a gastrite dela e também curou. Só que até então a doTERRA ainda não estava no Brasil. Sempre que eu queria um produto, eu tinha que pedir para alguém dos Estados Unidos trazer. Mas a gente já estava familiarizado com o produto, apaixonado pelo produto. E aguardamos. 4, 5 meses depois, a doTERRA de fato abriu no Brasil. E ali, de alguma forma, eu já sentia no meu coração. Tanto que quando os americanos me fizeram a ligação, eu nunca esqueço. Eu já sabia, já tinha pesquisado bastante sobre a empresa, já estava apaixonado pelos produtos. Eu ajoelhei meus joelhos no chão, orei e comecei a chorar. Não entendi no momento, mas Deus já estava reservando alguma coisa muito especial para mim. Que maravilha! Claro que nada disso aconteceria se eu não tivesse atitudes diferentes da que eu estava tendo. A primeira atitude que eu tive de todas foi mudar totalmente a minha ambiência e influências. Eu saí de 26 grupos de WhatsApp, eu me recordo desse número, e eu decidi que eu não perderia mais um tempo da minha vida, porque afinal de contas, com 41 anos, você não tem mais tempo para errar, né? Com 41 anos, ou você acerta, senão você vai passar uma vida de escassez. E eu identifiquei ali como uma última chance para que eu pudesse prosperar de fato. Comecei a me dedicar, as coisas começaram a acontecer e a doTERRA é uma empresa muito próspera mesmo, né? Imagina, eu não tenho vergonha de falar, na época nem carro eu tinha e o máximo que tinha ganhado por mês era R$3.000. E eu comecei com a doTERRA, hoje eu faturo por dia o que eu faturava por mês, então ela me permitiu ter uma vida que eu jamais sonhei, nem dos meus melhores sonhos, que eu até acabo brincando, por acaso se for um sonho não me acordem, né? Porque eu estou vivendo realmente um momento ímpar da minha vida, mas nada disso se daria se eu não mudasse a minha ambiência, não mudasse as minhas influências e os meus hábitos, que é isso que conduzem, né? Aquela frase que meu pai tanto falava quando eu estava no caminho errado, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, ela é muito verdadeira, só que eu odiava essa frase, né? Mas ela é muito verdadeira. Porque a gente não queria deixar de andar com quem a gente gostava de andar, Exatamente. Né? A gente às vezes acaba andando com pessoas que optaram por estar estagnadas, não buscar o próximo nível. E isso com certeza segura a gente num local onde a gente não gostaria de estar, né? Isso mudou a tua vida? Com certeza, foi impressionante porque hoje me permite com que eu não só tenha evoluído na parte de finanças, mas a parte espiritual, emocional, acho que é como um todo. Ontem, inclusive, eu lancei o meu primeiro infoproduto, minha primeira mentoria, de muitas que virão, em nome de Jesus, e eu falo exatamente sobre isso. Se você quer mudar uma área da vida, muda todas, porque não tem como mudar apenas uma, né? Então você tem que mudar um pouquinho de tudo. É o acúmulo de muitas atitudes, né? Não adianta você querer mudar só a parte das finanças e continuando fazendo as mesmas coisas. Normalmente, a forma que você arruma uma cama, que você varre uma louça, você varre um chão, lava uma louça, quem faz bem uma coisa faz tudo bem feito, né? Então, é uma característica das pessoas que estão com fome, com vontade de vencer, né? Sim. E você é uma pessoa bem espirituosa, né? Pelo que eu estou notando aqui. Não tem como não ser, né? Porque por mais que eu tenha colocado muita energia no trabalho, tem algumas coisas que não aconteceriam se não fosse o mestre, se não fosse o criador, né? E sempre que eu pelo menos me distancio dele, eu esqueço por um momento de me dedicar, as coisas parecem que voltam a ficar mais difíceis. Então é uma crença que a gente respeita quem tem outra, mas é uma das partes importantes da roda da vida, né? A roda da vida são 12 áreas. E uma das coisas que eu passei no meu infoproduto ontem foi a importância de você olhar para cada uma delas e identificar qual área da vida que você está precisando colocar mais energia. Então, como está a sua família, o sistema familiar equilibrado, como está seu sistema afetivo, como está a parte de mindset, desenvolvimento intelectual, como está a parte de finanças. Então, olhar como um todo, né? Mas quando que essa chave virou em você? E antes disso tudo, você tinha essa crença em Deus também? Você acreditava hoje com essa mesma fé fervorosa? Ou alguma coisa aconteceu na tua vida para que mudasse isso? Boa pergunta. Eu sempre tive essa conexão com Deus, mas o meu pai, apesar de ser a pessoa mais... Pessoal, voltamos então, agora com o meu amigo Rodrigo. Cabelo cortado, muito bem cortado. Eu entendo por que ele faz isso. Ele faz isso porque ele, como corta muito bem, aí você já... fala, puxa, não vou mais cortar onde eu cortava, né? Com todo respeito ao meu amigo.
Ó, agora quem quiser é só buscar Salão do Homem, aqui ó, Rua Auro Real 984 Campeche, Ilha da Magia. Estamos falando sobre Deus. Se você encontrou Deus, essa fé antes de tudo isso acontecer com você ou depois que tudo aconteceu? Perfeito, muito boa pergunta. Eu cresci com uma divergência muito grande dentro de casa. Os dois extremos opostos. Um engenheiro químico, cientista da matéria, só que o cara mais inteligente que eu já conheci na minha vida, e graças a ele, a disciplina dele, a dureza dele, que foi muito difícil durante a minha jornada, porque é difícil você crescer com um general dentro de casa, Imagina. Mas hoje eu me destaco exatamente por causa da exigência e por causa da dificuldade. Então, às vezes a gente não entende, você não tem que ser o amiguinho do seu filho, você tem que preparar ele para o mundo, e isso meu pai fez, minha mãe também. E minha mãe totalmente espiritualizada, então os extremos opostos. Meu pai o dia inteiro fazendo piada com a crença em Deus dela. E eu, por ter essa inteligência absurda do meu pai, só que eu, por outro lado, por sentir Deus no meu coração, o que eu fazia? 2 passos atrás e só observava. Né? Afinal de contas, os argumentos do meu pai sempre eram muito bons. Mas eu sentia dentro da minha alma uma chama diferente, que tem coisas que a gente não consegue explicar. Quando a pessoa me pergunta se Deus existe, eu mostro um mamão. Ele não tem costura, não tem nada. Quando você corta, tá laranjinho, umas bolinhas perfeitas, nenhum homem conseguiria fazer aquilo. É uma simples brincadeira, mas não se trata de ser verdade. Né? Brincadeiras à parte. Então eu dei alguns passos atrás. No momento de desafio na minha adolescência, quando eu fiz escolhas erradas, repetindo consecutivamente, de 13, 14, 15 anos, a minha mãe ficou muito preocupada com isso e me deu um livro para eu ler dentro da espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não gosto de segmentar, porque eu gosto de ter uma visão ecumênica e quando a gente fala para todos. Lembra qual é o livro? Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de eu ser católico. Eu sou católico, sigo muito a palavra, escuto louvor em casa e eu sou universalista. Eu pego o melhor de cada uma. E eu não entro em debate de política, nem de religião, nem de time. Boa. Então, na verdade, eu respeito a todos, mesmo porque Deus não quer saber em que você acredita, e sim o que você faz. Então, eu acho que a gente tem essa missão de quebrar esse paradigma, essa crença limitante das pessoas. Então, ela me deu esse livro, guardado, inclusive até hoje eu vejo com a data daquela época. E o interessante é que eu fiquei ali tranquilo. Quando eu vim para Florianópolis, fiquei com essa crença no coração, mas quando eu vim para Florianópolis, eu comecei a frequentar a CEOV aqui, fiquei 8, 10 anos frequentando a CEOV. Só que eu sou um cara muito curioso, né? Eu fiquei a vida inteira como católico, fiquei um bom tempo seguindo a palavra de Deus através da Bíblia no mundo evangélico, li bastante sobre Kardec, participei aqui do Irmãos do Sol, do nosso amigo, que seria um banda branca, assim, mais ou menos, mas eu sempre sou muito curioso. E eu comecei a estudar um pouco de ufologia, não vou deixar ir muito longe, senão esse papo vai longe, eu quero trazer de volta para o desenvolvimento pessoal. E eles não me davam respostas sobre ufologia. E eu sou muito curioso, eu quero conhecer sobre o universo, eu sou curioso. E fui estudar isso. Mas todos esses que você frequentou, desculpa, porque eu estou me identificando. Imagina. Estou me identificando com a sua linha. Que eu também sou bem curioso em buscar, né? Hoje eu me intitulo como uma pessoa que não tem... Né? Universalista, né? Eu não tenho religião. Melhor de tudo. Minha religião é Cristo, é Deus e ponto. Para mim, Carlos, né? Mas eu sou bem curioso. Mas dentro de todo esse percurso que você teve, você se identificou com algo ou você obteve respostas em algum deles? Em todas. Em todas? E peguei o melhor de cada uma. E percebi que as pessoas se segmentam e muito melhor que nadar dentro de um aquário, nadar no mar. Né? As religiões elas se apegam muito em detalhes e não se preocupam com o que realmente de fato é importante, que é me trazer princípios, valores éticos, morais, civilidade, fazer eu ser uma pessoa melhor e ser melhor para o próximo e transbordar na vida dos outros. Então a gente fica debatendo se existe, se não existe encarnação, se é isso, se é aquilo, se eu oro para a Ave Maria, se não, a gente fica perdendo tempo no que de fato não tem necessidade. Ou porque se a minha religião é melhor do que a sua está errada, a minha está certa. Sendo que na verdade está todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo só está mudando o nome. Só que de cada um eu peguei o melhor. Eu adoro o louvor da igreja evangélica, adoro a Bíblia. Eu fui criado na igreja católica, eu adoro a codificação do kardecismo. Eu aprendi a usar a força da natureza na Umbanda. Eu peguei o melhor de tudo. Só que a Umbanda não me dava resposta sobre ufologia, eu fui estudar. Mais de 15 anos estudando ufologia. Não converso com ninguém, nem vou conversar, porque primeiro eu sou um cara que não quero cagar regra. Não quero que ninguém acredite no que eu acredito.
Mas eu sou curioso e como não tenho com quem conversar, eu estudo sozinho e não falo com ninguém. Muito bem, voltamos para a inteligência. Vamos lá. E, enfim, me conectei muito com a espiritualidade, isso é imprescindível. Quando eu entrei na doTERRA, eu comecei a trabalhar muito desenvolvimento pessoal. Então, a gente estava conversando aqui em off, enquanto eu fazia as mudanças, fiz o método CIS, fiz o método IP, fiz Protagon, e eu aprendi muito a usar uma dica que eu dou para as pessoas, aprender a usar as horas mortas. Toda pessoa tem de 2 a 4 horas de horas mortas por dia. O que são horas mortas, Rodrigo? São as horas que você não pode fazer outra coisa. Café da manhã, almoço, jantar, trânsito, seja no carro, seja no ônibus. Número 2, desculpa, mas é verdade, chuveiro. Então todas essas horas são momentos que você é obrigado a estar fazendo o que você está fazendo de fato e que normalmente, por nós sermos espíritos errantes, nós não ficamos emanando energia para as criancinhas da Somália. Ficamos pensando em problemas, em conta que tem a pagar, o debate que teve com a companheira, a briga que teve com a mãe, o problema do outro, o problema do trabalho, a conta que está a vencer. Eu falei, poxa, e se eu transformar essas horas em aprendizado? Então eu tenho muitos avatares que eu sigo, dentre eles Pablo Marçal, Paulo Vieira, Wendel Carvalho. Aí eu gosto também, às vezes, tudo demais, eu sinto a necessidade de pegar um pouco a energia quântica do universo. Eu vou para Elaine Urives, vou para Bob Proctor, vou para Hélio Couto, aí eu pego toda essa energia quântica do universo, porque a lei da atração, ela dita a regra do jogo da vida. Depois a gente pode falar sobre isso. Tem um passarinho no backstage aqui rindo, adorando isso. Mas é verdade, se ela está rindo, porque ela sabe quanto isso fez a diferença na vida dela e ela sabe o quanto isso impacta e quanto as pessoas que não olham para isso não estão chegando lá exatamente por estar perdendo essa chave mestra do universo, que é essa energia quântica que conduz tudo, porque é tudo que a gente emana, fala e pensa, vibra uma energia, reverbera, isso funciona como um bumerangue e tem algo no universo que acontece que facilita ou dificulta, que às vezes está travado e a gente não entende. Então tem que saber jogar com essa energia quântica, né? Fazer o quadro dos sonhos, você pensar. O cérebro, o Paulo Vieira fala muito no método CIS, né? Que a nossa mente não consegue confundir o que é de fato e o que é imaginação, o que é verdade e o que não é. Então você tem esse poder, só que normalmente a gente fica pensando coisas ruins. E na verdade o medo atrai. Hélio Couto, isso na veia. Bom, mas aí então, vamos lá. Mas né, para não começar, senão a gente vai embora, né? Vamos lá. Não, vamos embora. Nós temos nosso tempo do Papo de Salão aqui. Hoje nós vamos estourar. Eu sei, eu comecei a fazer, eu fiz também o método CIS, inclusive porque a minha queridíssima amiga diretora induziu a fazer isso aí, uma boa indução, uma pessoa maravilhosa. E estou engatinhando nesse processo. Inclusive nós tivemos aqui, por causa do Ronald Gomes, que é o da Febracis aqui, conversamos bastante sobre isso, sobre o método CIS, mas eu estou engatinhando. A minha pergunta é, você já está numa posição, digamos, uma posição de inteligência emocional um pouco mais acima, bem mais acima, né? Como uma pessoa que está engatinhando, que é ansiosa, consegue buscar esse gatilho? Muito boa pergunta. Por que você fez o método CIS? Primeiramente, eu fui desafiado. Sim, por causa das suas influências. Das minhas influências. É o que eu falei um pouco, a gente falou em off. Ambiência, influência e hábitos. Você tem que mexer na causa principal. Aves da mesma plumagem voam junto. Essa já é o Wendel Carvalho. Então, assim, você tem que sentar em novas mesas. Você tem que buscar ambientes onde as pessoas pensam, onde o tema não são pessoas, são projetos. A ambiência que você frequenta determina o nível das influências que você vai ter. E influência é uma coisa tão importante porque tem 2 tipos de influência. A influência das pessoas que estão ao nosso lado, daí vem aquela palavra de que assim você é uma média das 5 pessoas que você mais convive, isso de fato acaba sendo. Mas fora isso, tem aquele período que você está sozinho em casa. Que hoje virou moda falar que ninguém vê TV. Não vejo mais televisão. Só que a televisão do mundo moderno é essa daí, ó, é o celular. Então você tem que fazer uma autoavaliação e ver quanto tempo da sua vida, que o tempo é o maior ativo que qualquer pessoa tem. A única coisa que você não compra é o tempo, então é o nosso maior ativo. Quanto tempo você está jogando fora, vendo a vida dos outros, ou então vendo coisas que não te... O celular é uma ferramenta de trabalho, você está usando com muita inteligência ela agora. Então as influências é muito importante. Então vamos pensar que uma pessoa, com todo respeito, a pessoa trabalha no banco.
Se ela trabalha no banco, ela trabalha com pessoas que também trocam o seu tempo por dinheiro. Ou são pessoas que não têm uma mente empreendedora. E eu não culpo essas pessoas, porque nós não aprendemos a empreender na escola. A gente aprendeu a estudar matérias que nem são as mais importantes, né? Porque tem civilidade, tem drogas, tem sustentabilidade, tem empreendedorismo, dinheiro, finanças, tantas coisas que poderia entrar, né, que são mais importantes para a formação de um indivíduo, sistema de educação, política, nutrição. Nutrição. Então o sistema educacional para mim é falido e tem que ser, graças a Deus, estamos com algumas escolas que estão tendo um olhar diferente, entendendo que precisa formar novos cidadãos para o futuro. E aí essa pessoa está o dia inteiro lá no banco conversando com pessoas que, entre aspas, já têm o seu salário garantido, que só espera passar o tempo, que não buscam um aprimoramento nem desenvolvimento pessoal e não querem de forma nenhuma empreender. Então os assuntos que ficam rodando ali são normalmente as fofocas da semana, assuntos corriqueiros do dia a dia, brincadeiras de WhatsApp que não nutrem a sua mente. Como se você jogar Coca-Cola numa árvore em vez de água, não está nutrindo. E a hora que você chega em casa, você já passou o dia inteiro não nutrindo o seu mindset. Aí a hora que você chega em casa, em vez de você nutrir o seu mindset, já que você é obrigado a estar lá nesse período e não pode não fazer o que você tem de fato, você continua não nutrindo o seu mindset, assistindo Netflix, não que você não possa se divertir, mas assistindo Netflix, em grupo de WhatsApp, perdendo tempo no WhatsApp, naquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, você não pode deixar a vida te levar, você tem que ter a condução das rédeas da sua vida, capitão da sua alma, você tem que saber o que você quer. Quem não sabe o que quer, para qualquer lugar tá bom. Então você fica como se você entrar num barco e sair a esmo. Então assim, é muito importante a pessoa entender, primeiro ter um porquê pré-definido, porque você só luta por algo quando você tem um porquê muito grande, normalmente pode ser o seu filho, pode ser uma causa nobre, pode ser um sonho, até mesmo uma coisa que não é tão importante como um bem material, mas você tem que ter um porquê para você lutar por algo. Pelo que você luta? Você vê as pessoas muito perdidas, né? E por isso que esses grandes avatares aí, desde Elaine Urives, Hélio Couto, Bob Proctor, todos, Pablo Marçal, esses da Thiago Finch, todos eles que estão hoje na internet, são pessoas que quebram crenças limitantes, quebram paradigmas e vêm ensinar a gente não só empreendedorismo, mas pensar fora da caixa. Porque não é interessante para os nossos governantes que a gente pense fora da caixa, é interessante que a gente continue como marionetes e trabalhando, esperando a vida passar, ganhando pouco, confortável com aquilo, deixando poucos enriquecer e refém da indústria farmacêutica e alimentícia. Né? A indústria alimentícia causa o problema e a farmacêutica vem com a solução. É tudo em prol de dinheiro. Então quem não pensa não enriquece, né? Quem pensa enriquece. Então é esse despertar. Só que você não consegue enxergar isso no meio de um ambiente errado, com influências erradas. Os seus hábitos vão ser ditados através do seu ambiente e das suas influências. São elas que ditam isso. Então você tem que começar a olhar um pouco para quem está à sua volta, os ambientes. Quais os ambientes que você frequenta? Eles estão agregando valor à sua pessoa ou não? Eles estão te aproximando do seu sonho ou não? Você precisa urgentemente mudar o seu ambiente. As pessoas que estão à sua volta, você precisa sentar em novas mesas, né? Você precisa disso, você precisa agregar valor, você precisa ascender para que você tenha novos hábitos. Quais os hábitos que você faz que te seguram? É meio óbvio uma frase do Einstein, mas é impossível você ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. Então é meio óbvio. A gente vai lá, faz um monte de promessa no dia do Réveillon, pula 7 ondinhas, romã na carteira, come lentilha e os nossos sonhos e objetivos vão embora junto com a ressaca do dia 2. Então eu hoje passo... Eu escutei essa frase do Paulo Vieira, justamente sobre essa... As pessoas chegam no final do ano, elas querem colocar roupa amarela, calcinha branca, comer lentilha, comer aquele... Como é que é? Romã, pular onda, e a minha vida vai melhorar porque eu vou fazer isso. Palavras do Paulo Vieira, cair na real. Nunca vai melhorar dessa forma. Vai melhorar a partir da sua mudança. Caraca! Da sua mudança. É mais simples do que a gente imagina. Só que a gente cresce tão enganado. Outra coisa que a gente acredita, quem planta colhe. Mentira. Entre o plantar e o colher tem o regar e aguardar. É uma geração fraca, sem acabativa, que quer as coisas para ontem. Por que a gente quer coisa para ontem? Porque a gente está tendo a cada segundo uma nova informação. Bombardeado, não tem mais paciência de nada, as pessoas não aguentam ver mais de 10 segundos de vídeo
A gente não tem acabativa de nada. Começa os projetos, é cheio de projetos, sem acabativa, sem ação massiva. É engraçado que até o algoritmo tem esse tempo limite para você usar, porque justamente ele já entende que as pessoas não querem perder muito tempo no vídeo muito mal. Infelizmente, você quer conhecer uma pessoa, vai na lupa do Instagram. Na lupa vai editar exatamente o que é importante para você. Porque o algoritmo é inteligente, ele quer te entregar o que você procura. Uhum. Então ali na lupa tem exatamente o que você procura. Né? Então assim, isso tudo é que assim, né? O caminho mais fácil nunca é o caminho correto. O caminho mais fácil nunca é o caminho correto. A gente cresceu com tanta coisa errada, numa sociedade machista, achando tantas coisas absurdas, comuns. E a gente está vivendo um momento que, ao mesmo tempo que eu vejo os jovens um pouco perdidos e fracos nessa geração Z, a gente nunca teve uma geração tão maravilhosa para aprender a prosperar, a trabalhar com o digital. Nunca tantas pessoas estão conseguindo enriquecer tão rápido, entendendo como está funcionando. O mundo mudou, as pessoas mudaram, as formas de ganhos mudaram. O que eu indicaria para qualquer pessoa é começar pelo Pai Rico, Pai Pobre, para entender a importância de gerar renda passiva, o livro. Né, de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. O negócio do século XXI eu gosto muito porque mostra que o mundo mudou, as pessoas mudaram, as formas de ganho mudaram. Cara, uma menina falando besteira no TikTok ganha mais dinheiro que meu pai, que é um engenheiro que se preparou a vida inteira. Eu tenho duas coisas duas atitudes perante isso. Ou ficar inconformado, ou tomar atitude, ou choro ou vendo lenço. Eu preciso me adequar hoje. Né? Você, com muita inteligência, está fazendo um podcast onde você está trazendo histórias inspiradoras, que tem um grande porquê por trás, onde você está inspirando as pessoas estão escutando pessoas que estão buscando o próximo nível, isso você está impactando as pessoas, obviamente está trazendo uma boa energia para você, vai monetizar o seu canal, é uma nova forma de ganho, onde que provavelmente, com certeza, pelo que eu conheci de vocês estão com foco na causa principal, que é impactar positivamente as pessoas e o dinheiro vir como uma consequência, que esse é o case de sucesso. Porque a intenção modifica o resultado, segundo Hélio Couto. E isso é muito verdade. A intenção só você e Deus sabem. E quando você persegue o dinheiro, parece que ele escorre pelos dedos. E quando você pensa em impactar outras pessoas, parece que ele vem com você através de um imã. Essa é uma das energias quânticas do universo, que a gente tem que entender. Então, e as crenças? As crenças limitantes, a gente só quebra podendo assistir esses grandes avatares. Então, quando eu fico muito ali estudando, então o método é Pablo Marçal, Enio Carvalho, Paulo Vieira, que é já mais a parte emocional, né? Eu sinto a necessidade de jogar ali para Elaine Urives, para Bob Proctor, Hélio Couto, para pegar um pouco a parte energética. E eu acho que essas horas mortas, se a pessoa usar com inteligência eu alterno essas horas mortas ao longo do meu dia, colocando o que eu preciso no momento. Cara, estou muito tempo aqui no Marçal, deixa eu pegar um pouco aqui de inteligência emocional com o Paulo Vieira. Cara, estou estudando faz muito tempo aqui o Wendel Carvalho, deixa eu pegar aqui lá no Urives, deixa fluir a energia. Todos eles, vamos lá, os mais falados hoje é o Wendel Carvalho e principalmente o Pablo Marçal, que assim, há pouco tempo atrás eu achava um cara que não me agregava em nada. Eu achava mais um comediante em cima de um palco. Quando ele vinha aqui, pega o código, é esse aqui, eu quero o porquê, eu como. Só que depois eu comecei a ver o outro lado do Pablo Marçal e comecei a entender, principalmente a humanidade dele, né? Um cara super humano. Mas entender um pouco, depois que eu fiz Paulo Vieira, entendi um pouco do Pablo Marçal. Como é interessante. O Wendel Carvalho eu ainda não acompanho tanto, entendeu? Inclusive na minha entrevista com o Ronald, eu fiz essa pergunta para ele. O Paulo Vieira, ele é uma pessoa mais tranquila. Ele se intitula próximo do Pablo Marçal, que é um cara mais próximo da comédia, e o Wendel Carvalho, que é um cara mais agitado, ou não tem nada a ver? Ele falou, cara, eu não posso falar deles, eu posso falar do Paulo Vieira. Eu sou um pouco suspeito, você perguntou para uma pessoa muito suspeita para falar de Pablo Marçal. Uhum. Ele não é meu ídolo, mesmo porque ele mesmo me ensinou a não ter ídolos, né? Mas eu modelo muito. Modelar é muito importante, você pega o melhor de cada pessoa e você cria a sua própria modelagem. Quem tem algum tipo de atitude legal, você modela você através dessas pessoas. Eu me modelo muito através dele.
Ele tem um nível de inteligência, de desenvoltura assim, fora do normal, com todo respeito ao Paulo Vieira, ao Enio Carvalho, a todos, eu ainda vejo ele uns 30 níveis acima. E esse, olha que interessante, essa desconfiança que você tinha dele era intencional dele. Ele está num nível tão grande, você hoje que trabalha com internet sabe a importância de gerar um lead, né? E ele percebeu que um lead fica muito mais barato se ele vem através de um hater. E aí ele simplesmente, quando ele descobriu que o lead fica mais barato através de um hater, por mais que seja um hater, depois ele clica na sua página para ver coisas, aqueles cortes absurdos, né? Que tem os seus famosos, que ele fez descer o helicóptero, que fez isso, fez aquilo, mas enfim. Você acredita que o Pablo Marçal, ele abriu mais de 10 mil Instagrams, onde ele faz uma competição entre os proprietários desses Instagrams, com cortes do Pablo Marçal, onde ele autorizou fazer os cortes polêmicos e ele percebeu que a quantidade de lead vindo através de hater era tão gigantesca e ele converte esses haters em lead qualificado. Então, esse sentimento que você tinha perante ele foi intencional dele. Ele está anos-luz na frente e, graças a Deus, é a solução para o nosso país. É um cara que vai implementar o empreendedorismo, vai facilitar o empreendedorismo, vai mudar o sistema de escola. A gente estava precisando de um cara desse. Eu não vou entrar em questão política aqui, eu sou um cara que eu tenho o meu modo de pensar, se a pessoa pergunta eu avanço, mas eu não... Tanto que você pode ver minhas redes sociais, eu não falo de política nem nada, mesmo porque eu não quero desagregar. Já vi muita família parando de se conversar por causa disso. Mas é um cara fora da média. Assim. A gente consegue enxergar que ele tem um poder muito grande. Só que, na verdade, como ele fala algumas coisas que dói e pegam pesado, tem pessoa que não está preparado para isso ainda, né? Mas eu sou um pouco suspeito para falar deles. Mas igual a mim, né, ou igual a mim anteriormente, sempre vai ter aquele que vai duvidar, né, até conhecer. E essa parte que você está falando do lead, do hate, eu escutei da própria boca dele falando sobre isso e achei genial. Fantástico. Eu achei genial. Cara, quando ele falou desse estilo de como... Eu tô fazendo corte, os caras estão falando mal, mas pô, tá bombando na internet isso aí. Cara, como se não bastasse isso, ele ainda aceitou ir por fritada, onde comediantes colocam ele sentado e ficam gozando da cara dele. Ele aceitou isso. Claro que ao final ele pediu 30 minutos para ele ser o último a falar e metade do palco era dele, porque ele não dá um ponto sem nó. Só que ele, como ele era obrigado a ficar quieto ali, ele é tão inteligente, como ele é obrigado a ficar quieto e as pessoas estavam gozando da cara dele, ele foi com um bolo de dinheiro, não sei se você teve a oportunidade de assistir, com notas de $1 ou de $100. Quando ele achava ruim, ele dava de $1. Como ele não poderia falar durante a apresentação, quando ele dava de $1, ele puxava a atenção para ele e falava, não gostei da sua piada, foi fraca. Então, de uma certa forma, e quando ele achava muito boa, ele mesmo sorria e dava de $100. E aí eu te pergunto, qual foram os apelidos na escola que não pegavam? Aqueles que a pessoa não liga. Todos aqueles que a pessoa não liga, exatamente. E quais que pegavam? Aquele que você ficava bravo. E o que ele fazia quando ele dá a risada e dá os $100? Ele está falando que não está ligando para aquilo ali. Então ele tirou o peso com muita inteligência daquilo dele e no final foi o melhor stand-up comedy de todos, que foi o dele. Não sei se quem não assistiu o Fritada, assista. Eu vi umas partes. Fantástico, fantástico. Ele virou pro público, vocês que são meus haters, não sei o quê. Rodrigo Couto com... É absurdo, é um nível assim... O Diego Portugal. É um nível absurdo. Aí como que eu não vou modelar um cara desse, entende? Não tem como. E igual eu falo, eu dou muito esse exemplo. Quem é Rodrigo Andrade para falar da Anitta? Como assim, Rodrigo? Você está falando tanta coisa legal, fala um negócio desse? Não, pera lá. O resultado é a mãe de todas as verdades. Eu não aprovo, não admiro atitudes dela. Não gostaria que a minha mãe, minha filha, minha namorada, ninguém tivesse atitudes como ela. Mas ela tem muito resultado. Então eu não admiro as atitudes dela, não gostaria para os meus familiares. Mas ela saiu de uma favela, ela dá aula em Harvard, dá palestra em Harvard, deu uma condição absurda para os seus familiares. Quem é Rodrigo Andrade para falar de Anitta, entende? Então, assim, eu acho que o resultado é a mãe de todas as verdades. E às vezes a gente, nunca uma pessoa... Mas existem dois caminhos, né? Sim. Esses resultados. Claro. Os bons resultados, né? Claro. Dois caminhos. É que, na verdade, nunca uma pessoa melhor do que você vai falar mal de você, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esses haters, né, nesse mundo de hoje do cancelamento,
infelizmente, você observa, você não tem tempo para ficar contrariando, sendo hater de ninguém, porque você tem a sua vida para correr, você tem muitas coisas. Eu vou falar uma coisa que eu me observei. Antigamente, quando eu via um cara andando de Ferrari, né, eu falava, que playboy playboy bobo, né? Vamos para falar assim, que playboy trouxa, né? A gente pensava assim. Há um ano atrás, o cara tava com uma Ferrari lá na academia na Aeronberg, eu bati no antebraço dele e falei, caramba, cara, que linda, irmão, parabéns, cara, parabéns. Aí eu me autoavaliei. É a mesma Ferrari, só que é o outro Rodrigo. Entende? É muito mais fácil, mais cômodo para você julgar uma pessoa e descredibilizar ela, porque não vai ocultar a sua ineficácia e vai ocultar a sua falta de desenvoltura, do que você realmente ser humilde e falar, porra, parabéns, cara. Quando você começa a conseguir ficar feliz com o sucesso dos outros, é um dos primeiros caminhos para você adquirir o seu, né? Porque a gente é muito mais cômodo você descredibilizar, você julgar. Então eu tomo muito cuidado com isso, porque são pessoas que tiveram resultado, melhoraram a qualidade de suas familiares, mesmo eu não admirando algumas atitudes. Realmente eu não acho que a promiscuidade, a libertinagem, eu não acho que essas coisas que ela fala agregam as nossas crianças, e realmente eu repudio isso. Mas quem é Rodrigo Andrade para falar de um resultado que ela tem, entende? Eu gosto de tomar muito cuidado com isso, para não me tornar mais um hater e ter uma visão muito pequena do todo, né? Não vamos entrar em detalhes, e eu acho que também cada um tem uma opinião secular, cada um é sua opinião, né? A Anitta fez o sucesso dela, da forma dela, certo ou errado, foi da forma dela, né? E as outras pessoas acabam fazendo seu sucesso da forma mais certa ou errada também, mas da sua forma. Rodrigo, vamos falar um pouco da mudança que você traz para as pessoas, né? A gente iniciou o programa falando sobre Rodrigo, um mentor pessoal e profissional, um coach, né? Hoje, essa palavra coach foi muito banalizada por muito tempo, né? Coaching, né? Que todo mundo era coach. E depois que eu conheci o método CIS, eu entendi que não é bem assim, né? Existe o coach e o coach, todo mundo precisa de um. Mas o Rodrigo, qual é o processo do Rodrigo na vida da pessoa? Vamos pegar um exemplo. Perfeito. Eu ia pegar o exemplo do Bernardo, mas o Bernardo agora não pode, né, Bernardo? O Carlos está iniciando um processo. O que o Rodrigo faria com o Carlos? Eu criei, inclusive foi lançado ontem, meu infoproduto e minha mentoria, a primeira de muitas, onde eu aplico um método em cima das 4 principais áreas da vida: método pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida, onde a gente estipula 12 partes disso tudo, 3 de cada uma, e a gente faz uma autoavaliação de como você está em cada área da vida, mais ou menos como se fosse uma roda da vida. Em cima dessa avaliação, você consegue ver onde você está tendo um gap de energia, onde está tendo um problema, onde está tendo uma fuga, porque o bom gestor da sua própria vida é aquele que sabe onde colocar a energia, em qual momento adequado e que momento tirar. E muitas vezes a gente está querendo prosperar, só que esqueceu de resolver algumas coisas que estão atrás ali, que estão travando. Como se fosse uma pipa que você quer subir ela, mas ela está enrolada ali, enganchou num muro. O que pode ser esse muro? Com certeza, uma boa parte deles é o seu sistema familiar, são todos os seus bloqueios que você tem lá da infância, com a sua mãe, com o seu pai, os traumas não resolvidos, o auto-perdão, o perdão que você tem, o passado, né, uma constelação familiar. Isso ajuda você a trabalhar pelo menos essa parte. Tem muita coisa. Tem um sistema familiar que às vezes não está equilibrado, às vezes você não está com a figura masculina dentro de casa e está perdendo a admiração da sua companheira, às vezes você está sendo o pai da sua mãe, às vezes está sendo um amiguinho do seu filho. O pai tem que ser o pai do filho, o marido tem que ser o homem da casa, a mulher tem que ser a feminina. Então a gente se perdeu um pouco com esse empoderamento feminino, que se realmente, de fato, ele é merecedor. Afinal de contas, se Deus deu o dom da vida para a mulher é muito maior do que nós. Quando a gente pega qualquer ação social, 99% são mulheres. E se Deus deu o dom da vida, e a gente
as mulheres foram muito prejudicadas durante muito tempo com os homens. A gente tem um mundo muito machista ainda e que agora as mulheres estão começando a despertar e muitas estão perdendo um pouco, não entendendo que não tem necessidade de se igualar a nós, né? Mas sim só realmente ser respeitadas como são de fato. Mas voltando no nosso tema, eu ajudo a pessoa a fazer uma avaliação da sua vida como um todo, identificar onde tem os gaps, tá? Quebrar algumas crenças limitantes, colocar uma energia para resolver isso, para que ela possa crescer onde realmente ela quer de fato. Então, às vezes, não é só você se dedicando só ao profissional que você vai crescer profissionalmente. Você precisa resolver as suas pendências familiares lá de trás, você precisa colocar um exercício físico, independente de estética, você precisa equilibrar a roda da vida, como se fosse uma roda torta, ela não gira. Né? Então, eu tenho essa facilidade e, na verdade, isso ajuda a pessoa a aplicar o que eu apliquei na minha vida. O que deu certo comigo, eu compartilho com a pessoa. Então, em vez dela pagar o método CIS, o método IP e tudo isso, todo esse conhecimento que eu venho adquirindo há muito tempo e aplicando, errando e acertando, eu já dou mastigado para a pessoa e vou direto ao ponto. Obviamente que num custo muito menor, porque eu ainda não sou um Paulo Vieira, um Edu Carvalho, e isso está me fascinando demais. Ontem mesmo eu já comecei com 2 mentorias, com 2 grandes viraram novos amigos. Aí, para você ter uma ideia, eles têm uma idade bem superior à minha, são super bem sucedidos, só que estão cheios de problemas. Às vezes você vê o cara bem remunerado, mas totalmente mórbido, gordo, se sentindo mal. Ou então o outro que está bem de grana, mas está traindo a esposa. Isso não é sucesso. O sucesso, a plenitude como um todo, é quando você consegue equilibrar. Quantos momentos da nossa vida a gente se sente pleno de fato? Plenitude, aquele momento que você respira e fala... É uma busca nossa. Onde vem aquela pergunta do dinheiro traz felicidade, mas nem sempre a felicidade está no dinheiro. Porque é a plenitude, é equilibrar essa roda da vida. É a gente realmente conseguir de fato olhar para todos os lados da vida. Perfeito nunca vai estar porque se chama vida, senão não estaríamos aqui. Mas que a gente possa equilibrar isso e não só colocar atenção em uma delas. Porque muitas vezes o teu problema está vindo de outros ali. Isso está te impedindo de prosperar. Elaine Urives fala muito disso. Né? Então você precisa arrumar todo o seu sistema familiar, precisa arrumar as outras áreas da vida, precisa arrumar e para que você possa crescer. Então tem que olhar a vida como um todo, não só como algo isolado. E para isso você tem que sair fora da caixa, você tem que tirar soberba, tem que tirar ego e vaidade, jogar ele lá embaixo, poder se olhar de fora, poder enxergar isso. Porque quando você não reconhece que você tem um problema, você nunca vai fazer a mudança. O primeiro passo para você fazer uma evolução é reconhecer as suas mazelas. E só que a gente bloqueia isso porque é muito mais cômodo para a gente estar terceirizando responsabilidade. A autorresponsabilidade é muito importante. É muito mais fácil eu falar que a culpa é do Lula, do Bolsonaro, do Covid, do meio ambiente, do meu pai, da Xuxa, não importa, do que eu realmente falar, não, você está vivendo exatamente o que você plantou, exatamente o que você merece, em cima da meritocracia, e você é culpado pelo que está acontecendo na sua vida. Você para de terceirizar culpados e pega as rédeas da sua vida. Então isso tudo, só que você não consegue enxergar isso se você não tiver esse trabalho de desenvolvimento pessoal. Por isso que eu respeito muito esses grandes avatares, que eles nos ajudam a enxergar isso. Então eu, graças a Deus, me posicionei bem financeiramente. Hoje eu moro numa casa de 3 andares que eu nunca sonhei na vida, dirijo uma Porsche Zero. E não é mais sobre dinheiro, é sobre impactar as pessoas. Só que quanto mais eu impacto as pessoas, mais próspero eu fico. E eu percebi, entendi a lei quântica do universo. E agora eu quero só doar. Tanto que ontem a minha mentoria seria meio que em grupo. Eu já falei, cara, eu quero abrir individual para cada um. Eu vou doar mais o meu tempo do que eu realmente estava combinado, porque eu quero realmente, de fato, não vou ser hipócrita que eu não quero mais dinheiro, porque eu sou muito ambicioso e eu acredito que dinheiro na mão de pessoa do bem vira obra de luz. Porque a gente cresceu... Quando ia botar a mão em dinheiro quando era pequeno, nosso pai batendo na mão, dinheiro é sujo, aquele cara enriqueceu ilicitamente. Ele tem uma crença limitante muito grande com o dinheiro, o brasileiro principalmente, o americano já não. O americano tem o sonho americano, né? Então ele gosta de prosperar. O brasileiro não. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Porque isso cria um bloqueio? Muito. Porque eu falo para as pessoas, se você já está um espírito mais evoluído do que eu e acredita que não tem essa ambição toda, que bom, eu fico feliz, mas não se preocupe quanto a isso, porque se você ganhar muito dinheiro, você vai ajudar mais pessoas. Quanto mais dinheiro uma pessoa do bem tiver, mais pessoas ela ajuda. Aí é uma outra... Vou acabar que eu vou tirar meu microfone. Uma outra questão. Tá tudo certo aí? Uma outra questão, né? A gente tem essa crença do dinheiro, né?
de que o dinheiro é maldito, o dinheiro não traz felicidade, e tem a outra crença, né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar fulano, ciclano, beltrano, não vai trabalhar mais esse, não vai trabalhar mais aquilo. Mas se eu ganhar na Mega Sena, quando eu ficar rico, eu vou doar tanto. Talvez não, pelo que eu entendi, o que eu venho entendendo, você tem que doar aquilo que você tem. É isso? Não só de você, estou entendendo. Provavelmente se você ganhar, é uma estatística, tá? Todas as pessoas que ganharam na Mega Sena ficaram pobres depois. Por quê? Porque antes de ter, você precisa ser. E as pessoas simplesmente não mudaram o mindset, não mudaram a ambiência, não mudaram a influência e ganharam dinheiro. O dinheiro some, voa. Começou a ajudar um aqui, outro ali, ele soma, se você não multiplicá-lo, se você não... Então você precisa primeiro se desenvolver como ser humano, para realmente você aprender como jogar com o dinheiro. Então, é uma estatística muito real. O Pablo Marçal, todos eles falam isso. Acho que 90% das pessoas que ganharam o Big Brother, que ganharam na Mega Sena, como elas ficaram ricas de repente, sem a sua... Não vou falar meritocracia, porque se Deus é justo, a pessoa recebeu, ela foi meritocracia. Mas sem ter se desenvolvido primeiro, ela acabou perdendo todo o dinheiro, porque ela continuou sendo aquela anterior, entendeu? Então é complicado. A gente não tem como não tem como ter antes de ser. Tem que procurar o nosso desenvolvimento pessoal. Está até na Bíblia, na verdade, né? Buscar a vossa justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? O mestre fala, olha os lírios, nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Os pássaros no campo não juntam, não acolhem celeiro, mas todo dia o vosso Pai vos banha com alimentação. Então, na verdade, eu gosto muito da Bíblia por causa disso, apesar de não me intitular evangélico, porque principalmente em Provérbios... É o sermão do monte, né? Tá tudo ali, né? Exato. É interessante, cara. As crenças e crenças quebrando crenças. Então você ajuda a pessoa a buscar esses lugares onde ela não conhece. Sim, e claro, não tem como. Hoje eu identifico a internet como a forma mais fácil de você enriquecer, né? E eu não tenho como não também abrir um espaço para a empresa que eu trabalho, que é a Doterra, que eu vejo muitas pessoas prosperarem e crescerem. E é impressionante. Às vezes a gente, não quero ficar falando de cifras aqui, mas ganhar 100 mil reais por mês, cara. Quando é que eu imaginei nem nos meus melhores sonhos isso? Então assim, é algo assim fascinante. Às vezes quando você cai um pouquinho, a gente estava no telefone esses dias, eu me lamentando, que eu tive um faturamento de 50 mil, caí esse mês, não sei o quê, o outro se lamentando que caiu para 30, de 50 para 30. Só que tá tão alto, tá jogando tão alto que... Então eu gosto também de usar toda essa minha expertise para orientar as pessoas para elas também terem essa saúde financeira, né? Então eu acabo ou mostrando para elas investirem no marketing digital, sim, escolher alguma coisa, ou a própria Doterra, que eu vejo como duas grandes fontes de renda hoje em dia, né? Quem não está na internet não está em lugar nenhum. Então as lojas estão sendo fechadas, nos Estados Unidos não existe mais shoppings, é tudo compra virtual. Então a gente tem que observar um pouco o mundo, e normalmente o que acontece nas principais potências replica no Brasil. Foi o que aconteceu com a Doterra. A Doterra é uma empresa que está nas 100 principais potências mundiais, está acontecendo no Brasil só o que acontecia lá. E eu ensino a pessoa a trabalhar com ela em paralelo, então assim, é algo bem legal para a pessoa fazer. Né? Consegue mudar a pessoa então? Cara, eu não consigo, precisa partir da pessoa. Isso aí. Por isso que ontem, a primeira frase que eu falei para as pessoas que estavam lá ontem, vocês perceberam que nenhum de vocês são meus melhores amigos? Tem que me olhar assim, ó. Mas por que eu chamei cada um de vocês? Porque em alguma conversa que eu tive com algum de vocês, pode relembrar as conversas, a gente falou sobre projeto, eu percebi que você está buscando o próximo nível. E se eu chamasse meus melhores amigos aqui, desculpa, vocês estão assistindo, mas não estão buscando o próximo nível. Você não consegue mudar ninguém. Tem que ser um sentimento que parte de você, e aí usar aquela frase do Pablo Marçal, quem não sabe o como, procura o quem. Se eu não sei como fazer isso, eu procuro quem. Ou então você entra para aquela patotinha que fica gozando o vendedor de curso. Porque, na verdade, tem que investir. Se a gente investe em tanta coisa, em roupa que não usa, em cerveja, em carne, em tanta besteira, em festa, em noite, e não vai investir em algo que vai me fazer uma pessoa melhor, vai fazer eu prosperar. Eu invisto muito em mim mesmo. Sempre fiz cursos, né? Hoje mais do que nunca. Comprei o Vitalício do Marçal, fiz todos esses cursos. Se for somar o quanto eu coloquei... Porque quando você vê, não tem como desver mais. Aí tá. É igual paraquedas, né? Vamos falar assim. Bom que você falou, eu tô sujando tua calça. Imagina.
Bom que você falou em cifras. Isso é uma coisa importante. Para aquele que tem, não há tanto problema. E para aquele que não tem? Eu não tenho nada, mas eu quero começar. Como eu faço, Rodrigo? Cara... Fica difícil. Não. Primeiro de tudo é mudar essa palavra aí que a gente já usou algumas vezes e que eu esqueci rapidinho e eu sempre me cobro. Mudar o difícil por desafio. Isso já é uma parte da física quântica. Né? Tá saindo, tá emanando da sua boca. Não é difícil, é o desafio. Desafio. E nem vou tentar, eu vou fazer. Né? Então tem que tomar cuidado com o que fala. Sempre que fala já no presente o que você vai ser. Eu, até me tornar fundador da Doterra, eu falava todo dia, eu vou ser fundador da Doterra, vou ser fundador. E a lei da atração, ela se dá não só quando você pensa muito em alguma coisa, mas quando além de pensar, você sente no coração, ao passo de até cair uma lágrima do seu olho, se conectar e depois com muita ação massiva. Eu, quando comprei minha Porsche Zero, eu entrei no carro, fui até a concessionária, sentei nele, pedi para minha mulher sair, o vendedor saiu, pode me deixar aqui um pouquinho? Pode me deixar aqui um pouquinho? Eles não entenderam nada. Fechei a porta, senti... Passei a mão, respirei como se eu já fosse minha. Até, cara, caiu umas lágrimas do olho assim. Cara, ela é minha, não sei o quê. E depois muita ação massiva. Física quântica. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu não criei. Eu aprendi de algum grande avatar, que provavelmente aprendeu de alguém também. O que o Pablo Marçal falou pra gente, na verdade, o Paulo Vieira, é só que eles são bibliotecas ambulantes, de tantos livros e cursos que eles fizeram. E a gente só está compartilhando, deixando legado. Eu comecei ontem falando, alguma vez na sua vida você já falou do seu tataravô? Mas conheço ele. Nem falou sobre ele. Nunca ouvi falar. O que isso quer dizer? Né? Você também será esquecido. Como que você faz para não ser esquecido? E não é não ser esquecido por causa de ego e vaidade, porque eu não quero ser esquecido. Não, deixar um legado. Como que você deixa um legado impactando outras pessoas? E quando eu falo de legado, não precisa nem ser o criador da lâmpada, nem o criador do avião, mas deixar um legado. Isso que você está fazendo aqui, você está deixando um legado. Você está deixando um canal do YouTube com histórias impactantes, que alguma frase nossa aqui vai impactar alguém que está ali, que vai mexer com essa pessoa, e isso vai voltar em energia boa para você. Então você está construindo aqui a sua caminhada, você está construindo um ambiente propício para a prosperidade, vocês estão buscando. E tem um garoto de 23 anos que já está com essa visão, olha que legal, eu 23 anos estava totalmente perdido. Já tem uma pessoa ali que faz vários cursos, que já entende essa lei quântica, já te levou para o CIS, vocês estão começando a formar o seu, só que a gente tem que entender do que planta colhe, não é verdade, tem o regar e aguardar, tem o tempo de maturação das coisas, tem que ter a acabativa. Então, o problema é que as pessoas desistem antes de deixar realmente, de fato, as coisas acontecerem. E voltando nessa teoria do quem planta colhe, a gente sabe que o tempo de plantação e colheita é árduo, porque a espera é árdua e a terra demora mesmo para trazer inverno. Vem o inverno, vem tudo para fazer você desistir. Né? Exato. E por isso que você tem que ter um porquê e não pode depender de motivação. O Zig Ziglar fala, a motivação é igual banho. Você não tomar banho todo dia, mas está fedendo. Então, motivação também. Se você depender de motivação, tem um dia que você acorda motivado, outro dia não. Você tem que depender da disciplina, não da motivação. Por quê? Mais uma do Marçal. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. O que eu preciso fazer para chegar a esse sucesso? Por exemplo, vou voltar na sua pergunta que ela não foi respondida. Cara, eu quero começar do zero, eu não tenho nada, cara. Difícil? Não, desafio. O que eu faria se eu sou meu amigo e eu vejo eu prosperando? Em 5 anos eu vi que eu não tinha nenhum carro, sonho de tomar saveiro, de repente andando de Porsche, ganhando 100 pau por mês, vivendo a vida que eu estou vivendo. Eu ia tocar minha campainha e falar, irmão, me ensina a fazer isso aí. O que eu preciso fazer para fazer isso aí? Passa o endereço da tua casa. Com certeza, vai ser uma honra, não precisa nem passar. Eu venho aqui, a gente conversa junto. E eu ainda ensino a carregar em paralelo ao que já faz. Tá? Não vou ficar vendendo meu peixe aqui, mas é exatamente isso. Que é para ser compartilhado realmente, de fato. E bobo vai ser você se eu te vender essa ideia e você abandonar isso daqui. Vai carregar os dois em paralelo. Claro. Você vai abandonar um negócio que está começando agora, maravilhoso, que vai ser muito próspero lá atrás. Com certeza, não tenho dúvida disso, né? Na verdade, você já está começando isso. Então, é ter esse entendimento. É buscar quem? Exato. Você precisa, e normalmente, quem já chegou lá onde você quer chegar.
Né? A pessoa que já chegou. O Pablo Marçal, ele fala tanto desse como. Olha só como é interessante, agora vocês estão nos assistindo. Agora, olha só como é interessante. Todo mundo conhece alguém que tem muito dinheiro, certo? E normalmente quando você pergunta para alguém que tem muito dinheiro como ela conseguiu chegar lá, a pessoa não te fala. A pessoa, ela segura aquilo para ela e te dá pequenos detalhes. Aí quando você, normalmente é assim, quando você encontra alguém que chegou lá, mas com uma consciência, uma inteligência emocional diferente, ele já quer te ensinar isso. Exato. Essa é a diferença. Exato, é o transbordo, porque essa pessoa que não compartilha não entendeu a lei quântica do universo, a chave mestra do universo, que é o transbordo. É exatamente tá aí. Você não guarda, você transborda. A própria internet, o digital... Não há uma competição. Não, pelo contrário. A própria internet ensina isso. Você dá de graça para depois vender um infoproduto. Você não retém. Esse pensamento de retém informação é do mercado tradicional, é da antiguidade, onde você não quer que ninguém saiba a sua técnica. Não, compartilha. Pelo contrário, isso daí gera uma... Se você acha que quando você compartilha algo que você sabe, você está ensinando outra pessoa a ser um concorrente seu, você não entendeu a lei quântica do universo, é o contrário. E energeticamente você está fluindo, fazendo a fluidez, deixando as coisas acontecerem. Não é só o que está nos nossos olhos, tem alguma coisa aí que é exatamente essa lei quântica, tem alguma coisa acontecendo. Por isso que às vezes eu falo para a pessoa dar um tempo ali nos estudos e entender um pouquinho do Hélio Couto, da Elaine Reeves, Bob Proctor, para pegar um pouco disso. Você tem que avaliar você, pô, estou muito tempo estudando isso aqui, pô, me interessei, deixa eu dar uma... Como que você está usando as suas horas mortas? Tenho certeza que alguém que está escutando aí, ou propriamente você... Com certeza, tô. Amanhã você vai pegar... Eu tenho no meu chuveiro o lugarzinho onde eu coloco ali o celular, eu estou assistindo vídeo o dia inteiro. Entendeu? Uma das coisas mais... E outra coisa que o empresário... O pior defeito de uma pessoa que quer prosperar é o perfeccionismo. É o oposto do perfeccionismo. Comece antes de estar pronto, arruma no caminho. O perfeccionista espera estar tudo perfeito para iniciar. Quem arruma no caminho, começa antes de estar pronto, vai... Quem começa antes de estar pronto chega num resultado muito mais rápido do que o perfeccionista. O perfeccionista é um procrastinador. Ixi, rapaz do céu. O perfeccionista... Tem que mudar isso aí, então. O perfeccionista é um procrastinador ambulante. Espera estar tudo perfeito. E quando você está esperando estar tudo perfeito, o cara começou do jeito que... Não quer dizer que você vai fazer as coisas nas coxas e não vai fazer o melhor possível do que você pode. Mas ter perfeccionismo exacerbado. Eu era muito assim. Eu até a soma dos números tinha que dar certinho, tinha que ser tudo certinho. Eu vou soltando isso. Por isso que a gente tem que ter muita humildade para a gente se olhar de cima e identificar isso. E, cara, falar, poxa, não é por aqui. E quanto mais pessoas ouvir que já teve resultado e vai juntando isso tudo, na verdade você está aprendendo muito aqui com cada pessoa que vem e traz. Né? Eu tenho agora até algumas formas de usar de uma forma mais interessante esses estudos que eu faço. Eu estou sempre assistindo ali, eu comprei o Vitalício do Marçal, de vários cursos que eu tenho, e eu assisto na televisão, controle na mão, vou anotando, eu nunca escrevi tanto na minha vida, vou anotando tudo, um rascunho, pauso, volto, uma frase que eu gosto, rascunho, pauso e volto. Às vezes comemoro uma frase, caraca, minha mulher, o que foi gol? Não, não é gol, é uma frase top que mexeu comigo, que me destravou alguma coisa. Não é gol. E faço o rascunho, depois do rascunho eu passo a limpo e depois eu ensino para alguém. Quando você ensina para alguém, você aprendeu, você travou. Melhor forma de aprender é contando para alguém. Então, se você for fazer um curso algum dia, se é o método CIS, chega, nem que fale para o Gasparzinho, mas conta para alguém que você aprendeu, você travou, você gravou. Quem mais está aprendendo é quem fala sempre. Né? Como vender é ouvir, é o contrário. Como nós, a gente já aprende na arte marcial, né? Exato, exatamente. Como vender é ouvir. Né? Vender não é falar, não, é ouvir. A pessoa chega até você, você avalia tudo, igual o Robocop faz, do pé do fio do cabelo lá em cima. Oh, se tem dinheiro, se não tem a calça, como é que está vestido, o jeito de andar, o que carro chegou, não sei o que, não sei o que. A pessoa chega, você não fala para vender, você pergunta. Pergunta, oh, como é que está a vida, conta um pouco da sua família, vai só aguardando. Senão você oferece uma Ferrari para um operário ou um Gol 1000 para um empresário. Então, para você ser altamente assertivo. Como você sabe isso tudo? Estudo. Sem tempo ocioso, sem andar com as pessoas erradas, sentando nas mesas certas e sempre buscando sentar em novas mesas. Eu estou vivendo um momento de transformação que estou buscando outras mesas também. Então, quando eu te chamei em casa, foi porque eu te identifiquei que você está buscando esse próximo nível e ontem só sentaram pessoas que estão buscando o próximo nível em casa. E eu estou sentindo sempre nesse... Você não pode ser o mais inteligente da mesa.
Teria o maior prazer no próximo. Mas é isso, entende? Então a gente tem que dar chance para as coisas acontecerem, né? E não pode escutar os ladrões de sonho, porque o meu pai foi contra, minha mãe foi contra, a minha companheira foi contra, o meu sócio foi contra o meu negócio. Só que eu tinha minha convicção. A gente usa muito pouco o nosso sexto sentido, que é a nossa intuição, que é a conversa da alma. A gente se conecta muito pouco. A gente usa muito o 5 e usa pouco o sexto, que é o mais importante, que te diz qual caminho seguir. A gente escuta muito ouvido ao ladrão do sonho. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Meu pai, não, esse negócio não dá certo, é pirâmide. Olhei para ele e falei, caramba, é engenheiro. Não entende nada disso. Minha mãe, não, você está louco, Rodrigo, tua empresa está indo bem. Olhei, pedagoga. Tá. Meu sócio não queria que eu saísse do negócio. Não, eu arrumo o carro no professor de yoga? Eu aprendo yoga no mecânico? Então por que eu estou dando ouvido para ele? A gente dá ouvido para o teu amigo que nunca construiu nada, que quando você for escutar uma pessoa, observa a vida dela. Tá falando com que embasamento? O que ela construiu? Você quer ter a vida que ela tem? Então são muitas coisas que a gente precisa que a gente não consegue, vou sempre voltar mudando ambiência, influência e hábitos. Tá tudo aqui. Então, alguém que está escutando, às vezes você mesmo, qualquer um aqui, pode escutar e falar, caramba, fazer uma reflexão. Se de 1 hora de conversa nossa tiver uma palavra que tocou o coração da pessoa e que fez ela refletir, falar, caramba, realmente essas pessoas que eu estou andando no dia a dia, a gente fala sobre pessoas em vez de projeto, estou em milhões de grupos, estou perdendo tempo, nossa, faz sentido, tocou, me tocou. Só que vão ter pessoas que vão achar o Pablo Marçal arrogante, porque não querem mudar e querem continuar daquele jeito, e a pessoa está falando exatamente o que ela precisa, e tem quem vai baixar a soberba, vaidade, vai entender o que está por trás daquilo. Eu vou aprender um pouco com ele, afinal de contas, ele, em vez de fazer a mulher dele ficar 4 horas no trânsito, ele pega um aviãozinho e em 15 minutos está em casa. Ele está sendo ótimo para a família dele, e a gente não quer ser para a nossa. Cara, longe de ser uma Pablo Marsalzetti, mas ele criou um ecossistema pegando os melhores profissionais de todos os segmentos. E ele teve um dia que para mim foi um dos dias mais fantásticos que eu já vi na minha vida, que ele chamou todos os sócios dele e tinha 12 Porsche zeros. Eles chamaram todas as mulheres, marcaram com todas as mulheres à tarde, se encontraram de manhã e todos os sócios deram uma Porsche zero para a mulher. Cara, isso é maior do que comprar a sua própria. Uma aguinha, vamos lá. Um dia eu vou dar uma para minha mãe e para meu pai. Isso ter um porquê, entende? Isso é ter um porquê. Você ter um porquê, isso está acima de qualquer coisa. E o prazer que você sente quando você puder dar uma Porsche dessa para uma pessoa dessa, que é simbólico, porque meu pai não liga para Porsche, ele não liga para carro, é um cara humilde, mora numa casinha pequena, etc. Então isso é o quê? Mexeu comigo. Por quê? Porque é um porquê muito forte meu, é um motivo para lutar. Que seja o seu filho, que seja a sua prosperidade, que seja às vezes um bem material, não tem problema, mas você tem um porquê, entende? Então, poxa, aquilo, o que é que mexe com você de verdade, que você quer transformar? Cara, quando você estiver desmotivado amanhã, quando você acordar, é por isso que você vai acordar. Por isso que você vai lutar, você vai lembrar disso. Quando você estiver cansado, você vai lembrar disso. Por isso que é importante ter um porquê, né? Então isso é muito legal. Então quando eu vi aquela cena, eles dando uma Porsche para sua mulher, cada um, você tá ligando pro hater? Olha que sensação maravilhosa, cara. Você pegar as pessoas que você ama e você dá um presente desse. É melhor do que você comprar a sua própria. Você entende? É um negócio muito grandioso. E a gente limita a gente limita os nossos sonhos. Se você me contasse com 40 anos que eu estava vivendo o que eu estou vivendo, Rodrigo, deixa eu te contar aqui, ó. Você 46 anos, você está com uma Porsche zero, com uma casa de 3 andares, ganhando mais de 100 pau, impactando várias pessoas, cheio de projeto. Cara, tá com conhecimento, falando de milhões de coisas, fez 300 mil cursos. Tá louco, velho? Daqui a 5 anos, tá ficando louco. Então, assim, nem eu mesmo acreditaria. Mas que nada disso dá conta. Mas você não acordou no outro dia com tudo isso já pronto, né? Você teve uma jornada bem árdua para chegar nisso, né? Então quem tá ouvindo, pessoal, não é uma trajetória fácil,
Por isso que essa foi a minha pergunta quando eu comecei. Eu começando agora, estou engatinhando, estou querendo aprender, estou querendo buscar, ainda tenho crenças, tenho situações que eu preciso, gatilhos que eu preciso soltar, buscar. E digo que não é uma coisa fácil. Você conseguiu isso em 5 anos, isso é muito bom. Será que todo mundo consegue em 5 anos? Não. Só quem tiver, não é quem quer, é quem está disposto a pagar o preço. Querer aquele bichinho que fica aqui na praça, que avança em você quando você chega perto do ninho. Quero. Isso é querer. Agora, estar disposto a pagar o preço, aí ele vai. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu não vou falar o que eu sinto em você quando você fala isso, quando você usa a palavra difícil, isso não é fácil, porque na verdade você está colocando uma barreira que ela não existe mais, porque você já está no seu despertar. Então você tem que tirar essa barreira, mexendo as influências e a sua ambiência, e fazer essa autoavaliação. E essa barreira é uma barreira inexistente. Porque eu entendo que você é um cara humilde, que veio de uma vida dura, trabalhadora, guerreiro. Eu te tenho muita empatia, porque eu também sou. Entende? A gente precisa quebrar isso. A gente precisa quebrar isso porque a gente limita a nossa mente. E, na verdade, a nossa mente é força criadora. A nossa mentalidade define a nossa realidade. Então, na verdade, sem querer, exatamente por ter tido uma vida de muita luta, por não ser um mimado sustentado, você vê realmente toda essa dificuldade. Mas na verdade você já está no caminho, você está escutando pessoas de sucesso, vão aparecer novas oportunidades, você está aberto a isso, você está fazendo essas modificações, está implementando essas horas mortas, você está pegando um pouquinho do meu, com um pouquinho da menina que veio ontem, o melhor de cada um, o melhor da sua sócia e tudo mais, você está juntando e está fazendo o seu bolo ali, ó. Entende? Então é isso que você tem que fazer. A gente só consegue mexer no que está na nossa autonomia, no que a gente pode mudar, o resto está resolvido. Então permita-se isso, tira essa dificuldade toda. Eu faço uma pergunta para você. Como você acordaria amanhã se você tivesse certeza que esse negócio ia ser muito próspero? Como eu acordaria? Na verdade, você entende o que eu quis dizer? Eu não sei se eu consegui formular direito a pergunta. Será que você acordaria com a mesma garra, com a mesma gana? Eu entendi a sua pergunta, justamente estava buscando a palavra para falar Entendeu? sobre isso. Então amanhã você já vai acordar. Comunidade, seria cômodo. Não, você já vai acordar. Chegar lá, já não, sei. não, você já vai acordar amanhã sabendo que esse vai ser um podcast que vai monetizar pra caramba e que é só um começo de milhões de coisas que você vai fazer. Foi só o início da sua jornada em nome de Jesus. Entende? Aí você vai acordar. Como que você acordaria se você já tivesse... Se eu tivesse esse binóculo de 6 anos meus para frente, como que eu acordaria? Eu vivi lá 6 anos atrás com essa certeza, entende? Com essa certeza, sem essa dúvida. Não é fácil, não é difícil, entende? Você já tinha certeza? Cara, eu posso te dizer que eu senti alguma coisa diferente no meu coração. Sabe? Tinha uma lembrança do futuro. Exato, chame de déjà vu, o que você quiser, mas tanto que quando eu recebi a notícia que a Doterra chegou no Brasil, eu ajoelhei no chão e comecei a chorar. Eu nem entendi aquilo, eu chorei copiosamente bastante tempo, com as mãos pro céu. É muito doido, mas a gente conseguir e colocar emoção nas coisas, entendeu? Se permitir, Jesus chorou, né? Então assim, se permitir. A gente vem da luta, a gente é muito duro, né? A gente é muito aguenta pancada, a gente é muito... Mas tem que deixar um pouco maleável também, né? Tem que deixar sua sócia trabalhar um pouco aqui em você isso. E a gente tem muito a aprender. Eu tô vindo aqui, tô aprendendo um monte de coisa, a gente agrega valor muito um na vida do outro. E o que a gente tem que fazer quando a gente vê pessoas assim é a gente se unir. Entendeu? A gente se unir, a gente fazer uma comida no fim de semana, a gente se unir, a gente conversar mais, é perto dessas pessoas que a gente tem que sentar. Então as pessoas que foram na minha casa ontem são pessoas que eu quero para o meu novo convívio. São pessoas que eu quero estar no dia a dia, que são pessoas que vão me somar, que estão buscando a mesma coisa, ter os mesmos assuntos, falam de projetos, não de pessoas. Então isso tudo é essa mágica. Hoje, por exemplo, eu estou num momento da minha vida que eu estou sedento por conhecimento. Estou apaixonado por conhecimento, pela vida, por querer viver. Ah, mas é muito fácil agora de Porsche Zero. Mas espera aí, eu mostro ali na televisão ali, quando eu comecei do zero também, entende? Então, assim... Não é chegar. Não, e outra, o mais maluco, cara, é muito difícil de enxergar isso, mas o mais gostoso é a jornada. É muito difícil de entender, é um desafio entender isso.
mas o mais gostoso é a jornada. Porque quando você... Teve um amigo meu que quando ele chegou a 100 mil reais por mês, ele entrou numa crise existencial. Ele falou isso pra mim. Na época que eu tava ferradaço de grana. Ferradaço. Aí eu achei que ele tava tirando com a minha cara. Eu falei, tá de brincadeira, né? Ganhando 100 pau por mês, cara. Tá crise existencial. Vai mentir pra mentiroso, né? Aí ele me explicou, não é, Rodrigo, não é mentira não. Porque tudo que era de bens materiais que eu sonhava, eu consegui conquistar. E aí eu acordei um dia meio que sem sonho, sem propósito, sem um porquê. Porque o que era de bem material eu já conseguiria. Já consigo comprar uma Porsche, nem que seja parcelado, já consigo comprar um apartamento. Meus bens materiais eu já tinha resolvido os meus sonhos. Você tirou o sonho da pessoa, você castrou ela. Você tirou o teu sonho, acabou tudo. Não importa qual seja, que cada um sonha o que quiser. E aí que ele teve que ressignificar isso e entender que, na verdade, ele agora é um agente de fazer com que outras pessoas vivam isso que você está vivendo. É o transbordo. Aí ele entendeu o negócio. Por que todo bilionário vira filantrópico? Porque ele entende que não é mais sobre dinheiro. Acabou o prazer do... Eu com certeza vou dirigir uma Ferrari, eu vou dirigir uma Lamborghini, em nome de Jesus. Mas eu também vou construir meu orfanato, vou construir meu sítio, que eu vou pegar todos os animais que estão indo para abatedouros, também vou ter tudo isso. Entende? Porque dinheiro na mão de pessoa do bem vira obra de luz. Você entende? Então é muito legal isso. Só que eu entendo que o desafio é muito grande de entender isso quando a gente está no perrengue, né? Quando a gente está patinando. Ter essa visão clara, mas comece a escutar essas pessoas, você vai ver que todas as pessoas falam a mesma coisa, foi aquilo que a tua sócia te falou. Né? Começa a ver o que todo mundo de sucesso, e eu estou trilhando ele ainda, estou longe de chegar realmente no sucesso, na ambição, no que eu almejo de fato, mas começa a observar o que essas pessoas têm em comum, o que elas mesmas falam as mesmas coisas, e começa a se modelar através delas. Né? Então eu faço uma modelagem com todos esses avatares que eu sigo. Então eu pego o melhor de cada um. Então eu pego a inteligência emocional ali do Paulo Vieira, eu pego essa imponência do Marçal, que ele ensinou o boot de botar a mão na cintura, olhar para frente, emanar essa energia quântica. Ele tinha um prédio alugado de negócios e era muito próximo do heliporto. E sempre que pousavam, ele não tinha helicóptero ainda nessa época, e sempre que pousava um helicóptero, atrapalhava a reunião que estava rolando. E ele era obrigado a parar a reunião para esperar o helicóptero chegar e sair. Já que ele já era obrigado a parar a reunião, ele parou e pensou e falou, cara, já que eu sou obrigado a parar, ele ia em direção à janela, ficava de frente para os helicópteros, fazia o boot dele, e falava, eu ainda vou ser o cara que mais vai pousar helicóptero aqui, ficava emanando essa energia, pensando todo momento aquilo e botando ação massiva. Hoje ele é o cara que mais pousa avião lá, helicóptero lá. O que é essa ação massiva? Ação massiva é você colocar muita ação no dia a dia em prol do que você quer construir. Incansavelmente, ação massiva. Sabe? Botar ação. Entende? Se está sobrando muito tempo do seu dia ocioso, dá pra gente colocar mais alguma coisa aí. Que seja do Terra comigo. Entende? Precisamos botar alguma coisa. Se não, você não consegue colocar mais ação massiva, mais completar a sua agenda com o que você já faz, com os seus projetos, coloca mais um. Entende? Ação massiva, cara. Você, sabe? Fazer. Você está encurtando. Eu coloquei ação massiva quando eu entrei na do Terra, e aí eu colocava uma ação muito grande, aí eu falava, peraí, será que eu consigo dobrar isso tudo que eu estou fazendo? Porque se eu dobrar a intensidade, eu diminuo no meio o tempo que eu vou chegar. Show. Dobrava. Será que eu consigo triplicar? Se eu triplicar, eu coloco em 1/3 o tempo que eu vou demorar para chegar. E foi muito legal, porque eu tenho o gráfico ali em casa, de 3, fui para 5, para 10, para 20, para 40, 50, 70, 80, 100. Cara, teve um mês eu em janeiro, sem querer ostentar de forma nenhuma, porque ostentação para mim é ter... eu costumo dizer que isso tudo aqui é só emprestado de Deus, não é meu, e eu faço questão de dar 3 passos para a humildade para cada que eu dou. Quando você tem esse entendimento, você acabou ego, vaidade, arrogância, e você tira isso, você se despe disso, e você começa a entender que você é só um instrumento da espiritualidade. E aí você entendeu tudo. Não é arrogante, que o cara... Não, nada.
Mas eu coloquei lá ontem, não para ostentar de forma nenhuma, mas em fevereiro entrou um cheque de 218 mil no mês. Que é isso? Não é todo mês que eu faturo isso, mas que é isso? Eu fiquei 3 anos seguidos ganhando mais de 100 mil. Então, assim, é loucura. Aí você consegue realmente criar as coisas, né? E a especialidade da casa, modéstia à parte, a gente consegue ajudar as pessoas a implementar isso de uma forma... Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é o que paga as tuas contas, outra coisa é o que realiza teu sonho. O problema de você entrar num projeto que realiza seu sonho, colocando todas as cartas nele, é porque se ele demorar, e ele vai demorar para começar a vingar, você pode desistir dele e, na verdade, vai continuar fazendo só o que paga as tuas contas, entendeu? Então, por isso que quando as pessoas vão entrar no meu projeto, eu falo, continuando no que você já faz. Vamos carregar em paralelo. Quando você chegar a 20k, 30k, aí você decide se você quer largar o outro. Porque senão você entra com toda essa energia toda, se frustra e deixa de fazer o que realmente realiza seus sonhos e fica só fazendo o que paga as suas contas. Né? Então é muito legal isso. E hoje, graças a Deus, o brasileiro está com uma cabeça aberta para abundância, né? Tá vendo com bons olhos. Né? A pessoa vê você passar de Porsche, vê alguma coisa, as pessoas estão com essa busca, né? Nunca teve tão fácil, através dessa nova geração, de multiplicar renda, cara. Se você parar para pensar os nossos pais, lembra da nossa época? Sim. O quesito de sucesso era você prestar um concurso público. Sim. Mas eu não quero viver a vida do meu pai nem de graça. Trabalhar de segunda a sexta, esperar chegar a sexta, esperar um mês por ano para ficar 30 dias e muito menos me aposentar e ficar em casa sem fazer nada. Não, eu quero impactar cada vez mais pessoas, eu quero ter... Eu durmo a hora que o meu olho fecha e acordo a hora que ele abre. Não tenho hora para dormir, eu sou livre. E esse era um dos meus porquês. Odeio acordar cedo, odeio. Ah, mas não é saudável por causa do círculo cartesiano? Não é mesmo. Mas eu durmo 4 da manhã e acordo meio-dia todos os dias. A hora que o meu olho fecha, eu durmo. A hora que ele acorda, eu acordo. E isso era um dos meus porquês. Não acordar cedo, isso. Era um dos meus grandes motivos, que é aquilo que mexe com você. Sabe o que mexe com você? É teu porquê. Você viu que com certeza quando eu falo de poder dar um carro para meu pai e para minha mãe, mexe comigo. Esse é um porquê meu, isso me faz lutar todo dia. O que me fazia antes era não acordar às 7 da manhã e poder dormir na hora que o olho fecha e acordar na hora que o olho abre. Entende? Assim como quebro várias crenças limitantes, porque normalmente o caminho que a sociedade te dá não é o melhor deles. Eu durmo em quarto separado com a minha namorada. Ai, que absurdo. Não é absurdo não. Dorme na diagonal, um braço de cada lado na diagonal. E outra, vai ser um eterno namorado, desculpa o termo, mas vai transar mais, porque vai ficar com mais saudade, tem a individualidade, tem as manias, eu não preciso acordar no seu horário e tudo mais. Pô, que legal. Implementei todos isso nos meus últimos namoros. Faz 20 anos que eu implementei isso, todo mundo adora. Então, assim, a sociedade acha um absurdo quando eu conto para alguém isso, entende? Então, qual que é a nossa função que estamos despertos? Não cagar regra para ninguém, mas pelo menos tocar o coração das pessoas e quebrar crenças limitantes. E muitas vezes essas crenças, esses bloqueios que bloqueiam a pessoa de prosperar. Entende? Não é fácil, mas também não é difícil, é um desafio. E vamos em frente, vamos embora. Ontem eu passei por uma situação delicada, e tive que arrumar forças para conseguir continuar sorrindo e atender todas aquelas pessoas e ainda num atendimento híbrido, que é o computador e ao mesmo tempo as pessoas, falar para o YouTube e ao mesmo tempo falar com as pessoas. Eu normalmente já fiz palestra para 200, 300, 400 pessoas, até mais, e faço bastante Zoom no YouTube, Zoom ou YouTube, mas os dois juntos nunca, e ontem tive um desafio que eu tive que aprender a lidar com aquilo. E me saí muito bem, graças a Deus. Porque quem despertou também e está nesse desenvolvimento também tem os seus desafios. Todos têm. Todo mundo tem. Qualquer pessoa, quando apaga a luz do quarto ali, tem as suas mazelinhas a resolver. Agora, como você vai lidar com aquilo... Não é porque você chegou num nível que você não vai ter desafio. Não, de jeito nenhum. Eu gosto muito do estoicismo por causa disso. Os grandes filósofos todos são estoicos, né? Clóvis de Barros, todos eles. Porque ele é muito prático. O Hélio Carvalho, o Paulo Vieira, todos eles... Eu estou com um problema, eu consigo fazer alguma coisa referente a ele? Não consigo. Então resolvido está. Resolvido está, se tem problema. Tudo bem aí? Tá tudo bem, tá com bateria só, mas dá pra... Se não tenho como resolver, resolvido está. Se concentra no que você pode resolver só. É ação, o que eu posso fazer agora? Vou fazer agora. Se já está com um problema, não tenha dois. Se eu ficar pensando muito naquele problema, vai me trazer um segundo. Isso tudo é crescimento, né? Porque faz com que a gente aprenda a lidar com a vida.
E aí o gostoso é isso, é compartilhar, tocar a pessoa sair... Quando você sai, a pessoa fica assim, caramba, isso aí realmente... Eu, por exemplo, anoto tudo no meu bloco de notas. Você fala alguma coisa que eu gostei, eu já vou pro meu bloco de notas. O bloco de notas é um... não acaba nunca, né? Muito bem. É isso. Nós estamos com o nosso tempo mais que estourado. Conversa maravilhosa. Olha, eu fiz o método CIS com o Paulo Vieira e eu tenho um clone do Paulo Vieira aqui, imagina. Meu falando Deus do e céu. falando muita coisa interessantíssima. Jamais. Como é bom esse mundo da inteligência emocional. Vocês não sabem como é gostoso. Como você aprende, como você busca essas informações. Está maravilhosa essa conversa. Mas vou confessar aqui, mas dentro da roda da vida é a minha maior lacuna ainda. É o que eu preciso de todos o que eu tenho pior. Inteligência emocional. Não. É o que eu preciso colocar mais energia de todos. Não. Porque o meu sistema familiar está equilibrado, meu shape está equilibrado, minhas finanças está equilibrado, sistema familiar está equilibrado, propósito está equilibrado, espiritualidade está equilibrado, inteligência emocional é que eu estou com um menor coeficiente. Mas você sabendo identificar isso, você sabe onde agir, onde você colocar maior atenção. Vai ficar pro 2, hein? Pro É 2, isso. vamos fazer com o Rodrigo novamente para falar sobre Vai ser uma inteligência honra. Vai ser uma emocional. honra. Bora. Pessoal, eu estou aqui com o Rodrigo Andrade falando um pouco sobre todo esse movimento de inteligência, de crescimento pessoal e como ele pode transformar a vida das pessoas. Rodrigo, um contato. Contato e deixa um recado para as pessoas, por favor. Meu Instagram, quem quiser seguir, rodrigoandrade.br. Acho que já é o suficiente. E se eu posso dizer alguma coisa para vocês, é que nunca deixe ninguém falar para você que você não pode. Nunca deixe ninguém limitar seus sonhos. Não acredita em nenhum ladrão de sonho. E às vezes seu maior ladrão de sonho é quem está vivendo com você no dia a dia. E eu não vou culpar ele, porque ele quer o seu bem, só que ele ainda não viu o que você já viu. Então segue a sua intuição, faz tudo certo. E que a sua hora vai chegar. Continua, persiste, cuida muito da sua ambiência, em onde você está indo, onde você pode melhorar as suas influências, cuida das suas influências, dos seus hábitos, cuida de você, autoamor, autocuidado, cuida de você. Você tem que ser a pessoa mais importante. Lembra sempre do avião, quando você entra numa aeronave, a aeromoça fala o que para você? Quando cair a máscara, você põe primeiro em você. Mas, Rodrigo, tá meu filho e a minha mãe do outro lado. Não, primeiro em você. Porque se você não se amar, você não cuidar de você, você não consegue cuidar de ninguém. Se valoriza. Muito bem. Estivemos aqui com essa conversa maravilhosa com o Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela tua Obrigado, presença. eu que agradeço, irmão. Agradeço. 100%. Vamos embora, bora se unir. Pessoal, vem cá, B. Tá quase... O B apareceu, gente. O B apareceu. O B estava sumido. Tá todo de Mercedes aí, ó. De Ferrari. Mercedes. Ele tá Valeu, virado. meu garoto. Ele tá igual motorista de ônibus, né? Bigode, Ó. camiseta da Mercedes e até a barriguinha. A barriguinha não deixa. Tá B, vendo vamos bem. lá. Quem não segue... Siga Papo de São _ Floripa. É isso aí, pessoal. YouTube, TikTok. Sigam a gente, compartilhe esse vídeo maravilhoso. Toque o sininho, se inscrevam no nosso canal e vamos fazer o Papo de Salão, ó, decolar. Tá bom, pessoal? Foi um prazer imenso mais um programa e até a próxima. Beijo no coração.